Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre o gráfico das somas cumulativas, também conhecido como Q-sum, que tem o objetivo de identificar mudanças na média de forma mais rápida do que os gráficos de Shilhart. Tá? Então, nos gráficos de Shilhart nós coletávamos amostras, considerávamos a estatística, né, da amostra, por exemplo, x barra, e representávamos cada x barra das amostrinhas obtidas em um pontinho no gráfico de controle. Aqui a gente vai representar de uma forma um pouquinho diferente quantidades acumuladas da média, por exemplo, tá? E isso nos permite identificar, então, de forma mais eficiente, né, mais rapidamente, se tem algum problema no processo, tá? Então, nos gráficos de controle de Shilhart, nós tínhamos aquelas regras sensibilizantes, né? Então, tantos pontos em uma sequência crescente, tantos pontos em uma sequência decrescente. Porém, muitas vezes a gente precisa detectar com maior rapidez esses problemas, né? Possíveis problemas no processo, tá? Então, uma possibilidade é considerar esse gráfico das somas cumulativas. Esse material é baseado no livro do Montgomery, Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Então, o gráfico das somas cumulativas, Q-sum, quais são as características desse gráfico? Eles são mais eficazes do que o gráfico de Shilhart para detectar que o processo está fora de controle, tá? Então, o objetivo muitas vezes vai ser verificar se houve mudança na média, né, das peças que estão sendo produzidas ou do serviço que está sendo oferecido. Ele é mais sensível a pequenas mudanças no processo, né? Também, especificamente na média, né, ele vai conseguir detectar por ser mais sensível, tá? E vai usar informações de toda a sequência de pontos. Então, quando a gente tinha o gráfico de controle de Shilhart, cada um desses pontinhos representava a informação de uma amostra, tá? Já no gráfico das somas cumulativas, cada pontinho desse vai representar a informação acumulada até aquele ponto, tá? Então, vocês vão ver que ele é bem diferente do gráfico de controle, né? E aí a gente tem como objetivo principal detectar mudanças, né? Na média do processo, no comportamento do processo. Porém, quando a gente identificar, né? Então, vocês vão ver que em algum momento, se o processo saiu de controle, a gente vai ter uma fuga, né? Do zero aqui. E aí, claro, a gente vai ter que, então, vamos supor que nesse ponto aqui a gente identificou uma fuga, tá? Aí a gente vai ter que voltar lá na amostra, não vai ser tão imediato para identificar quem é, quais as características daquelas observações, tá? Então, como que a gente constrói o gráfico Q-sum? Então, vamos supor que a gente tem amostras de tamanho n maior do que 1, que são coletadas, e aí a gente tem x barra j, a média da jésima amostra, tá? Se o μ0 é o valor alvo, então a gente tem um valor alvo aqui, que é o μ0, para a média do processo, né? Então, a gente pode construir o gráfico de controle para a soma cumulativa da seguinte forma. A gente vai calcular esses valores CI, tá? Que vai ser a soma cumulativa até a iésima amostra, incluindo, né, a iésima amostra. Então, o CI vai ser a soma para J de 1 até I de XJ barra menos μ0, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a média de cada amostra, tirar o valor alvo e aí a gente vai acumulando, né, até a iésima posição para ter a soma cumulativa de índice I, tá? Bem, então como a gente vai acumulando, né, esses valores até a observação I, o gráfico Q-sum ele é mais rápido para identificar mudanças na média, mais rápido do que o gráfico de controle de Shilhart, tá? Se o processo está sob controle no valor alvo μ0, a soma cumulativa é um passeio aleatório com média zero. Então aqui, essa soma cumulativa que eu chamei de 1, né,
que é a soma das diferenças acumulada até a posição I, vai ser um passeio aleatório com média zero. Basicamente vai ser, né, os pontos vão estar distribuídos de forma aleatória em torno do zero, tá? Por que isso, né? Então, porque se eu tiver que o processo está sob controle, eu espero que eu tenha às vezes um ponto para cima, um ponto para baixo, posso repetir para baixo, mas depois eu volto a ter para cima. Então, isso tem esse comportamento de passeio aleatório em torno do zero, tá? Porém, se eu tiver uma mudança de padrão, então eu vou começar a acumular valores cada vez maiores ou cada vez menores, e isso não vai ser mais um passeio aleatório em torno de zero, tá? Então, se a média se desloca para um valor superior a μ0, μ1 maior do que μ0, por exemplo, então tem uma tendência positiva que vai se desenvolver na sequência de pontos, tá? Analogamente, se a média se desloca para baixo, ou seja, se μ1 é menor do que μ0, a gente vai ter uma tendência para baixo, tá? Uma tendência a valores cada vez menores aqui e cada vez maiores no primeiro caso, tá? Essa tendência ela vai se desenvolver no gráfico das somas cumulativas, tá? Então, se tiver uma tendência importante nos pontos, né, na sequência de pontos de CI, então a gente tem uma evidência de que a média do processo mudou, tá? E aí a gente precisaria verificar se tem alguma causa atribuível para isso. Bem, um exemplo então do gráfico das somas cumulativas seria esse exemplo aqui que está no arquivo dados.cusam.csv, em que eu tenho 20 primeiras observações amostradas da normal 10.1 e as observações seguintes, que são 10, amostradas de uma normal 11.1. E o valor-alvo do processo é 10, tá? Então, para vocês fazerem depois como exercício, né? Olhar para o gráfico de Shillhart e o gráfico das somas cumulativas. A iésima soma cumulativa é definida como a soma para j de 1 até i de xj menos 10. Então, aqui eu não estou pegando a amostra, estou pegando a própria observação menos o valor-alvo e eu vou acumulando essas somas, tá? Tem uma propriedade, claro, né, como a gente está acumulando, então se eu quiser escrever a iésima soma cumulativa como a i menos 1 ésima soma cumulativa, isso vai ser xi menos 10 mais a soma cumulativa de ordem i menos 1, tá? Então, esses dados são apresentados nesse arquivo aqui, vamos dar uma olhadinha neles? Então, aqui, ó, a gente tem as amostras, depois eu tenho os x, que são os dados, tá? Daí eu tenho as diferenças de xi menos 10, então a diferença da observação para o valor-alvo, e aqui eu tenho, então, a soma cumulativa de índice I, tá? Bem, até a 20, a gente tem, então, observações amostradas de uma normal 10.1. E depois da 20, né, a partir da 21 até a 30, a gente tem valores amostrados de uma normal com média 11 e variância 1. Então, notem aqui que a gente começa a ter valores cada vez maiores aqui, tá? Então, façam um gráfico desses dados, né? Olhem para a soma cumulativa e olhem também pelo gráfico de controle de Shillhart, né? Quanto demoraria para a gente identificar um problema no gráfico de controle de Shillhart e quanto que a gente demora para identificar um problema no gráfico da soma cumulativa, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o gráfico de controle de Shillhart para esses dados, tá? Notem que depois da 20ª observação, você começa a ter valores sempre ou quase sempre acima da linha central, mas demora para a gente conseguir identificar um problema aqui, tá? Já no gráfico de controle da soma cumulativa, você vê que a partir da observação 22, a gente começa a ter valores cada vez maiores, tá? Então, você percebe essa fuga aqui, né, do zero, que é um indicativo, então, de que tem um problema com o processo, tá? Bem, vocês vão ver, né, nos pacotes que a gente vai usar, que tem duas formas básicas de representar o gráfico das somas cumulativas. Uma delas é o CUSAM tabular, que a gente vai olhar agora como que ele se constrói,
E mais para o finalzinho do vídeo eu vou falar sobre a máscara V do Kusama, tá? Que seria então um outro procedimento para detectar que houve mudança, né, no processo, tá? Então, para construir o Kusama tabular, a gente vai considerar primeiro o caso aqui de normalidade, tá? Então, seja xi a iésima observação do processo e vamos supor que xi tem distribuição normal com média μ0 e variância σ2. Vamos supor também que σ2 é conhecido e seja x i o valor observado de x grande I, tá? μ0 é o valor alvo do processo. O Kusama tabular trabalha acumulando desvios de μ0 que estejam acima de μ0 em uma estatística C+, e abaixo de μ0 em uma estatística C-. Então, a gente vai trabalhar aqui com duas estatísticas, C+, e C-, que vão acumular os desvios positivos e negativos em relação ao valor alvo, tá? Então, C+, e C- são chamados dos Kusamas unilaterais superior e inferior, respectivamente. Então, depois a gente vai fazer usando o software, né? A gente deve fazer usando o R, talvez o Python. A gente vai ver que são essas sequências aqui que o pacote constrói, tá? Então, o CI+, vai ser o máximo entre 0 e essa quantidade aqui. Então, se essa quantidade aqui for positiva, você considera essa quantidade. Se for negativa, você considera o 0, tá? E o CI- vai considerar o máximo entre 0 e essa quantidade aqui. Então, vamos ver quem são essas quantidades aqui, tá? Então, o xi é o valor observado, e eu estou fazendo a diferença aqui, né, para a soma acumulativa unilateral superior no ponto I-1 menos o valor alvo com uma tolerância aqui, tá? Então, eu tenho a soma acumulativa superior unilateral, né, no instante I-1, e eu vou ver se a observação ela tá acima dessa CI-1 mais menos o valor alvo, tá? Se tiver acima, então isso daqui vai dar positivo, a gente vai pegar esse valor aqui, tá? Agora, nesse segundo, eu vou comparar, né, o valor da observação com a soma acumulativa unilateral inferior no instante I-1 mais o valor alvo, tá? Então, notem que esse menos aqui, ó, o que acontece? Se a observação for maior do que essa soma desses dois aqui, né? Aí isso vai dar negativo, e aí eu vou ficar com o 0, tá? Então, a gente vai ter aqui duas sequências, né? Do CI+ em vermelho e do CI- em azul, tá? E aí, com essas duas, a gente vai tentar identificar algum problema no processo, tá? Bem, esse valor do μ0, então, é o valor alvo, né? Daí, suponha que a gente tem um μ1, que é o valor da média fora de controle que a gente quer detectar rapidamente. Então, naquele problema lá, digamos que a média, o valor alvo era o μ0 igual a 10, e aí digamos que o μ1 seja 11, tá? Então, eu quero avaliar se a média aumentou para 11, por exemplo, tá? E aí, esse K, ele vai ser um valor de tolerância, ou de referência, ou de folga, e ele vai ser escolhido entre μ0 e μ1, tá? Na verdade, o K, ele vai ser escolhido no meio do caminho, né? Então, como o valor absoluto entre μ1 menos μ0 dividido por 2, por exemplo, tá? Então, ele seria um epsilon ali que eu quero detectar, tá? Ou seja, o processo tem um valor alvo 10 e eu quero detectar se aumentou meio, por exemplo, tá? Ou se diminuiu meio. Então, o K, nesse caso, pode ser meio, tá? Então, o K seria a diferença que eu quero detectar na média do processo, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos do gráfico da soma acumulativa, tá? Então, um com barras e um
com pontos aqui, né, com pontos e segmentos de reta, né, mas aí a gente tem então a representação do CI mais e do CI menos, tá? Notem que quando as observações começam a ficar cada vez maiores, o CI menos vai ser zero para sempre, tá? Ou até a gente ter esse padrão aqui, tá? Então, eu acho essa representação aqui de Q-sum superior e Q-sum inferior com pontos e linhas, né? Eu acho mais interessante, tá? Bom, a gente não falou ainda, né, de quando que eu vou decidir que existe algum problema com o processo, que é essa linha que tem aqui, né? Então, a gente também tem que definir aqui qual seria um ponto para eu dizer, olha, eu detectei uma mudança na média do processo aqui, tá? Então, esse valorzinho que tá aqui, ó, H, vai aparecer em alguns outros momentos para a gente, ele vai ser o nosso limite de decisão, tá? Então, quando a soma cumulativa superior ou inferior alcançar esse valor em módulo, quer dizer que tem algum problema com o processo, tá? Então, ó, o CI mais e o CI menos acumulam desvios a partir do valor-alvo que são maiores do que K, tá? Então, desvios maiores do que K. Esse K aqui a gente vai definir, tá? Então, lembra, tem o Mi0, tem o Mi1, que seria uma hipótese aqui, né, de que o processo alterou a sua média, tá? Então, uma possibilidade é a gente pegar esse valor absoluto dividido por 2 ou dividido por 3, tá? A gente que define esse K aqui. E aí a gente observa, então, essa sequência CI mais e CI menos, até que elas excedam, uma delas exceda esse intervalo de decisão H. Na verdade, isso daqui seria um limite de decisão, né? Então, seria em módulo, né? Até que uma delas supere em módulo, né? Esse H, tá? E aí o processo é considerado fora de controle quando a gente tem essa situação, tá? Bem, existe também uma proposta de Q-sum padronizado, tá? Então seria que a gente tirar a média, na verdade seria o valor-alvo e dividir pelo desvio padrão, né? Que a gente supôs conhecido lá no começo, das observações X, e trabalhar com Y, tá? Mas a construção aqui seria a mesma, então CI mais seria o máximo entre 0 e YI menos K mais CI menos 1 mais. E CI menos, que seria o máximo entre 0 e menos K menos YI mais CI menos 1 menos, tá? Com valores iniciais C0 mais e C0 menos igual a 0, isso daqui eu não falei anteriormente, né? A gente tem que considerar que o C0, que é a soma cumulativa unilateral superior e inferior, a gente tem que considerar um valor inicial, tá? Então, a gente considera o valor inicial 0, então a primeira soma cumulativa vai estar calculada com base na primeira observação, tá? E esse K e o H, né, o H maiúsculo, a gente tinha colocado lá, eles são escolhidos de forma conveniente, tá? Então, assim, não tem um valor correto nem para o K, nem para o H, a gente tem que olhar para cada problema, né, e fixar, então, o K e o H, tá? Então, só para vocês saberem que dá para fazer para a variável padronizada também. Aí, a gente tem mais um exemplo aqui, né, do Q-sum tabular, né, que seria com o superior e o inferior, tá? E aqui a gente tem o pontinho em que ele ultrapassa esse H igual a 5, né, que foi estabelecido, tá? Bom, além disso, esse autor aqui, Hawkins, em 2 artigos, né, que ele trabalha com a soma cumulativa, ele propõe uma transformação que seria módulo de YI menos 0,822 raiz disso tudo, dividido por 0,349, tá? E ele afirma que essa distribuição dessa variável transformada aqui, né,
então VI minúsculo aqui, tá? É aproximadamente normal padrão, e ele sugere o uso do gráfico da soma cumulativa de escala, como é descrito a seguir. Então aqui é para a gente olhar para a soma cumulativa da escala, tá? Uma espécie de monitoramento da variabilidade do modelo, tá? Então, aqui a gente tem o análogo, né, para a soma cumulativa unilateral superior e inferior, mas para essa variável VI, né? E aí a gente pode então usar isso para monitorar o desvio padrão ou a variabilidade do processo. Então, se o desvio padrão do processo crescer, os SI mais vão crescer, tá? E aí ele vai ultrapassar um H que tem que ser definido, né, de forma adequada, tá? Por outro lado, se o desvio padrão do processo decrescer, então o SI menos vai decrescer e vai ultrapassar então menos H, tá? Então essa daqui seria uma forma de monitorar a variabilidade do modelo com a soma cumulativa tabular, né, de escala. Então, tabular é quando a gente usa esse SI mais e SI menos, e aí a gente olha para os pontos dessas sequências, tá? Uma outra proposta também seria o QSUM padronizado, mas agora para a variância, tá? Então, quem que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar SI ao quadrado e SI ao quadrado, tá? Então, em vez da variável aqui, a gente coloca a variância amostral. E aí tem até um valor sugerido aqui, né, de K, para detectar essa mudança na variância de sigma 2, 0 para sigma 2, 1, tá? Mas claro que outros valores poderiam ser propostos também, tá? Bem, um outro procedimento que não é muito utilizado, mas acho que é importante falar para vocês, é a máscara V, tá? Que foi proposta então por Barnard em 1959, né? Já faz um tempo. Nesse artigo aqui, Control Charts and Stochastic Processes, no Journal of the Royal Statistical Society Series B, tá? Que seria de metodologias. E a ideia é a seguinte, então a máscara V, a gente vai construir, né, um conezinho, tá? Que vai me dar duas bandas para verificar se os pontos anteriores no gráfico de somas cumulativas estão dentro daquele conezinho, tá? Na verdade seriam dois limites, né? Mas aí daqui a pouco vocês vão ver que esses limites eles têm um formato assim de V, tá? Então, a ideia dele foi usar justamente esse Y padronizado, né? Xi menos o valor alvo dividido por sigma e considerar as somas cumulativas e construir então esses intervalinhos no formato, né, de uma máscara V. Então, qual que é a ideia? Dado um pontinho O, então esse pontinho aqui vai ser a minha iésima observação, tá? Então, eu considero um ponto à frente, aqui que eu chamo de P, e aí eu considero com um ângulo θ duas aberturas aqui para essa, né? Então, com ângulo θ, duas aberturas aqui para trás, tá? Então, veja bem, a minha observação, ela tá aqui, tá? Eu considero um ponto P um pouco à frente, e aí eu abro, né, essas bandas aqui, numa máscara V, com o ângulo θ para cima e para baixo, né? Então, esse ângulo θ para cima e para baixo dessa linha aqui, né? Então, dessa reta aqui, tá? E aí eu olho se os pontinhos caem dentro dessa região aqui ou não, tá? Então, esse é um exemplo desse site aqui, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Como que seria usada a máscara V
no gráfico da soma cumulativa, essa daqui não é a tabular, tá? São duas estratégias, então uma é a tabular e outra é a máscara V. Então essa daqui é a soma cumulativa que a gente viu lá no comecinho da aula. Então como que ela funciona? Eu considero esse pontinho aqui, que é a minha 100ª observação, tá? E aí eu considero um ponto lá na frente, tá? E aí eu abro essa máscara aqui com um ângulo escolhido, aí tem ângulos sugeridos, tá? E eu vejo se todos os pontos anteriores caem dentro dessa região, tá? Então aqui, esse exemplo aqui, ele foi obtido no Minitab, né? E aí para vocês verem como que seria o uso dessa máscara V, tá? Um outro exemplo aqui, então eu tenho esse pontinho aqui, que é a minha última observação, tá? E aí eu tenho, então, eu tenho que definir esse vértice aqui, né, que é um ponto lá na frente, e aí eu abro esses braços aqui da máscara V e verifico se todos os pontinhos estão dentro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse pontinho aqui tá fora da máscara V. Isso significa, então, que o processo não está sob controle, tá? Então, vocês podem também visitar esse site aqui, tá? E darem uma olhada no material que eles têm lá sobre a máscara V. Essa máscara V, ela poderia se deslocar, né? Então, você define o ponto lá na frente, você define a abertura dos braços da sua máscara V e você poderia deslocar isso, né, em todos os pontinhos do seu processo e verificar em que ponto que você tem, né, essa situação aqui, um pontinho fora dessa máscara V, tá? Então, como exercício, peguem esses dados, né, que eram dados QSAM.csv e desenvolvam essas análises. Então, façam um gráfico de Shillhart, olhem as regras sensibilizantes, façam o gráfico da soma cumulativa. Se vocês conseguirem encontrar no pacote que vocês escolheram a máscara V, usem a máscara V também, tá? E aí vocês podem comparar, então, qual seria o método mais eficiente aqui, o QSAM tabular, a máscara V, o gráfico de Shillhart, qual seria o método mais eficiente para detectar problemas, tá? E claro, vocês podem repetir isso para todas as aplicações que a gente fez anteriormente, né? Então a gente fez gráfico de Shillhart, X barra e R, X barra e S, não vai fazer diferença se vocês vão fazer para X barra, né? Para fração não conforme, para o número de não conformidades. Então, claro que aqui a gente está supondo que a variável original tem distribuição normal. Mas e se eu quiser aplicar naqueles problemas de contagem de não conformidades, por exemplo, tá? É possível identificar mais rapidamente o problema no processo ou não, ou dá na mesma do gráfico de Shillhart, tá? Então, depois na próxima aula a gente vai fazer então algumas aplicações isso usando os softwares. Até mais!